Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 32 a 34. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele demônios. Nós vamos, em algumas oportunidades, falar sobre algumas parábolas de alguns milagres de Jesus também, no nosso tema de culto à noite. Sempre lembrando que quando nós falamos em milagre, geralmente vem à nossa mente o beneficiário, né? Que somos nós, por exemplo, ou um desses enfermos. Mas sempre deve ficar claro que os milagres, embora favoreça aquele no qual foi operado o milagre, ele é uma evidência da graça, do poder, da grandiosidade de Deus. Então, os milagres de Jesus, principalmente quando nós lemos na Bíblia, têm como objetivo mostrar e revelar a glória. É o ministério de Jesus que mostrava que ele era o Messias que havia de vir. No caso que nós acabamos de ler aqui, é bem curtinho, bem resumido. Um homem sofria de possessão demoníaca e mudez. Um homem possesso de demônios e mudo. Amigos, parentes, podemos dizer, levaram-o até Jesus para ser curado. E nós encontramos aqui aqueles que se alegraram, multidões que se admiraram e se alegraram, e encontramos aqui os fariseus, que ficaram bem revoltados, a ponto de falar que é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Então é bem fácil, né, a gente decorar essa história. Como eu disse a respeito dos milagres de Jesus, que fazem parte do ministério de Jesus para mostrar e revelar a sua glória, todas as coisas são para a glória de Deus. Como eu disse isso, também quero ressaltar a questão de um mudo endemoniado. É importante saber que, embora nesse texto fique bem claro que aqui é uma opressão do diabo, ou seja, ele era mudo porque ele era endemoniado, tanto que o texto deixa claro, e expelido o demônio, falou o mudo. Nós entendemos que naquele tempo especificamente, vamos dizer que Satanás intensificou o seu ataque, com seus anjos, afligindo pessoas com doenças, com transtornos. Nós sabemos que tudo é sobre o poder de Deus, sobre Deus como soberano. Mas nós sabemos que houve esse tempo assim. Ao mesmo tempo que você vê esse intensificar de Satanás, nós percebemos na leitura bíblica o poder superior de Jesus, quando ele tinha autoridade, mandava aqueles demônios partirem. Por que eu estou dizendo isso? Porque em texto como esse, pode surgir aquela dúvida, em que uma enfermidade, ela está relacionada sempre a uma opressão, a uma possessão, ou seja, espiritualizar a enfermidade, trazendo culpa. A gente já viu essa história, né? Em pessoas que têm uma certa doença e vai numa igreja, ao invés de orar ou de tentar arrumar um remédio para a pessoa, vai expulsar o demônio da pessoa, né? E aquela pessoa não necessariamente está assim. Então eu queria deixar essas duas coisas aqui importantes para a gente lembrar. Voltando ao texto, nós percebemos aqui então uma ação e uma reação. A ação, amigos e parentes levavam o mudo
endemoniado para ser curado. E Jesus o curou. Reação. Reação eu estou chamando aqui de qual a reação das pessoas que estavam ali por próximo. Tem a reação positiva, logo que o demônio partiu, começou a falar e multidões testemunhavam o milagre admiradíssimas. Nunca vimos nada igual em Israel. Você imagina você ver uma cura, né, de uma pessoa, um milagre extraordinário. Eles adoraram, eles viram que Jesus era aquele que estava operando a cura. Negativa, os fariseus, que não estavam nada felizes, chamaram Jesus de príncipe dos demônios. Gostaria de tirar algumas lições para nós nesse texto. E a primeira está relacionada ao poder de Jesus. O poder de Jesus não conhece limites. Não existe problema difícil demais para Jesus. E isso não é só naquela época. Jesus é o mesmo, né? Ontem, hoje, será para sempre. O poder de Jesus é muito maior do que qualquer inimigo, do que qualquer dificuldade que nós passamos, seja ela qual for. No caso aqui, está falando do poder sobre os demônios, sobre as trevas. Ele falava e os demônios saíam. Não houve uma luta, não houve uma disputa. Só vai embora. O poder de Jesus era grandioso. E nós sabemos que se Jesus enfrenta, vamos dizer aqui, essas coisas de forma tão fácil, não há nada difícil para Jesus. Não há situação difícil para Jesus. E a gente pode ver na palavra vários textos que falam sobre essa autoridade de Deus, sobre o poder de Deus. Sobre Jesus, nós vemos Jesus acalmando a tempestade. Ouvimos lá em Lucas 1,37 a frase tão conhecida como para Deus nada é impossível. Palavras de Jesus. Podemos ver lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Devemos crer então, irmãos, no poder de Jesus, na autoridade de Jesus, no milagre de Jesus. Às vezes, nós podemos dizer, mas eles viram maravilhas. Eles viram milagres, mas o poder de Jesus, podemos dizer, e a fé que nós precisamos ter é ainda maior. Quando mesmo não vendo determinado tipo de milagre, nós vemos o poder de Deus agindo. Ou seja, nós sabemos que naquela época específica, nós encontramos esses exemplos, o que não ocorre tão costumeiramente. Mas nós não deixamos de ver Jesus agindo nas situações pequenininhas. A palavra, né, o extraordinário no ordinário, ou seja, nas pequenas coisas. Parece que às vezes nós só achamos que algo é importante quando ele é algo cheio de momentos, sinais, emoções. E, na verdade, as coisas acontecem no dia a dia, nas pequenas decisões, nas pequenas mudanças que Deus faz no nosso coração, nas portas que Ele vai abrindo, nos caminhos que nós vamos seguindo. E eu digo que isso é ter mais fé ainda. Nós podemos ter mais fé quando nós estamos num contexto de que nós não estamos vendo tantos milagres, mas nós permanecemos na fé, do que num lugar que há esses grandes sinais, mas muitas vezes são vazios da realidade. A fé não depende desses milagres. A fé está na autoridade de Jesus, está naquilo que Ele manifesta a nós. Em segundo lugar, a importância de levar pessoas até Jesus. Eu coloquei esse tópico, vendo aqui como o texto nos apresenta que alguém levou aquele endemoniado mudo até Jesus. Ao retirar-se, foi-lhe trazido um mudo. Foi levado a Jesus, este mudo. E aqui, nós não temos uma informação se o mudo pediu para ser levado. Provavelmente, aquelas pessoas se compadeceram dele e o levaram. E esse
levar pessoas até Jesus, nos mostra exatamente que existem pessoas que estão numa situação de problemas, de pecado, de dificuldades, que precisam ser carregadas, que precisam ser chamadas, exortadas. E nós, se nós estamos firmes em Jesus, nós somos essas pessoas que devem buscar essas pessoas e levar até Jesus. Falar, anunciar a palavra, convidar essas pessoas para estarem conosco, participando dos cultos, estarmos junto dessas pessoas. A gente sabe que nós precisamos uns dos outros. Nós, como família, nós precisamos orar, interceder uns pelos outros. E nós cremos nisso. E nós precisamos crer nisso. Até mesmo no meio de nós, se nós sentimos alguém que está mais fraco, nós temos que estar tentando ajudar, levantando essa pessoa, incentivando essa pessoa, animando essa pessoa a Jesus. E é um chamado especial. A gente pode lembrar de uma outra cena lá em Marcos 2, de 1 a 12, quando 4 amigos desceram um paralítico pelo telhado. Eles se esforçaram, eles levaram aquela pessoa até Jesus. Pessoas frágeis precisam ser levadas até Jesus. Terceiro ponto aqui, a necessidade de reconhecermos a gratidão pelas maravilhas de Deus. Nós falamos que teve uma ação e a reação. E essa reação foi positiva e foi negativa. Falando primeiro da reação positiva. Gratidão, alegria, se maravilhar diante das coisas que Deus faz. Nunca vimos nada igual em Israel. Eles não ficaram calados, indiferentes, se expressaram, se espantaram, reconhecendo aquilo que Jesus fez. Esse comportamento deve estar também diante de nós. Quantas vezes Deus tem operado? E mais uma vez eu vou repetir. Não é necessário ser aquele grande milagre. Eu consegui enxergar o milagre de Deus numa reunião que nós fazemos, numa leitura bíblica, num cântico, né, como nós cantamos hoje, letras tão bonitas, enxergar o milagre de Jesus, que nos faz não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus e seguir em frente, mesmo tendo dificuldade, mesmo às vezes parece que sendo puxados para trás. Nós devemos nos maravilhar como Jesus age na vida dos nossos irmãos. Às vezes é fácil ver o defeito do irmão, ou criticar algum irmão, mas que bênção que esse irmão está junto de nós, está firme na igreja, está confessando a Jesus Cristo. É um milagre e nós devemos nos maravilhar diante desses milagres de Jesus. Aqui também está relacionado à gratidão, porque não ver, não enxergar é um fator complicado. É não ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez. Nós temos lá em Lucas 17, 11 a 19, o exemplo dos 10 leprosos que foram curados, somente um voltou para agradecer. E nós falamos há pouco, às vezes nós não estamos agradecidos porque nós não estamos nem enxergando o que Jesus fez. É difícil entender como um leproso não estava enxergando o que Jesus fez na vida dele. Mas é fácil criticar o leproso e não lembrar de que nós, muitas vezes, somos esse leproso, que passamos por tantas dificuldades e fomos curados por Jesus, fomos perdoados por Jesus, talvez mais doentes em determinadas situações. E não agradecemos a Jesus. A gratidão, ela é necessária sempre, né? Lá no Salmo 103 fala: deem graças ao Senhor pelo seu amor, pelas suas maravilhas que tem feito em nós. Deus opera nas nossas vidas e nós não podemos ser indiferentes, ficar calados, insensíveis. Não tem um dia que a gente não possa passar sem gratidão. A gente deveria tentar passar um dia sem reclamação, né? Porque muitas vezes a gente vai ver aqui no tópico seguinte que a reclamação estava numa falta de visão do que Deus estava fazendo. E nós devemos então expressar a gratidão. E aí a gente então entra no outro tópico, né? E já o último tópico que fala: devemos fugir do perigo da murmuração e da blasfêmia.
Os fariseus não ficaram felizes, chamaram Jesus de príncipe dos demônios. Aqui a explicação é que depois do exílio, os milagres se cessaram. E Jesus, de repente, ele apareceu executando muitos milagres. Você imagina, como a gente está vivendo agora, não está vendo muito milagre. Aí, de repente, aparece um milagreiro, né? Talvez nós seríamos como esse fariseu, falando, não, essa pessoa aí, ela não está curando nada. É o demônio que está curando. A gente não fala isso em determinadas situações, né? Como que chamava aquele homem lá, João de Deus, né? Que ela fazia aquelas coisas lá, né? Parecia que aquele homem era possuído, né? De uma coisa ruim. Então, lá, claro que era coisa ruim mesmo, né? Era um charlatão. Mas, quando a gente pensa, né, que Jesus estava ali curando, e eles viram o quê? Eles viram João de Deus, eles viram um charlatão, eles viram uma pessoa. Aí eles falam aqui, né? Que esse deve ser o príncipe dos demônios, né? Os milagres que ele está fazendo, pelo maioral dos demônios, é que ele expele demônios. Então nós percebemos aqui essa ingratidão. E é o que eu estava falando há pouco. Nós devemos tomar cuidado, que pior do que ignorar as bênçãos é reclamar das bênçãos. Eles não estavam reclamando de qualquer coisa, eles estavam reclamando das bênçãos, do milagre, de Jesus se revelando ali. E nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida é bênção de Deus. E se nós estamos reclamando daquilo que Deus nos deu. E aí que é a seriedade, né, da murmuração que nós estamos fazendo. Eles viram o milagre, o mesmo milagre que as multidões estavam glorificando, eles atribuíram a obra a Satanás. Então, quantas coisas estão acontecendo, uma pessoa está grata por aquilo e a outra está reclamando, e a outra não está percebendo as bênçãos de Deus, né? Então, Deus tem sido muito bom para conosco, e nós devemos realmente fugir da murmuração e sempre voltar-se para a gratidão, o reconhecimento das maravilhas de Deus. Irmãos, os milagres de Jesus, incluindo a libertação do mudo, endemoniado, como nós falamos lá no início, não foram fim em si mesmo, mas sinais que apontavam para uma realidade maior, a chegada do reino de Deus, na pessoa do Messias. Então, alguns se admiraram, se alegraram, outros reclamaram, praguejaram. E a pergunta que o texto deixa para nós, diante da obra de Cristo, é como nós estamos vivendo. Nós estamos admirados, reconhecendo a bênção de Deus, ou como o fariseu, resistindo ao Evangelho por orgulho, por incredulidade. Nós, como igreja, devemos glorificar a Deus em todo o tempo, em todas as situações. Deus é o nosso Deus que opera milagres. E essa palavra milagre não é só milagre que desafia a natureza. Essa palavra milagre, ela pode ser sim encaixada em cada um dos acontecimentos da nossa vida. E essa é a pergunta, né? Como nós estamos enxergando, como nós estamos reverenciando ao Senhor? O quanto nós enxergamos que as bênçãos que Deus faz na nossa vida é mais do que apenas nos beneficiar, nos dar mais conforto, nos dar mais saúde, porque às vezes a gente pede as coisas para Deus e para obrigado, estou feliz, e esquece que tudo que Deus está fazendo na nossa vida, a obra de Deus na nossa vida, a história que Deus está desenhando na nossa vida, é para que a cada momento nós estejamos glorificando o Senhor e refletindo esse testemunho para as pessoas. Olha o que Deus tem feito na minha vida. É essa gratidão que nos faz, assim, seguir no caminho, na verdade do Senhor. Então, como igreja, que nós possamos confiar e glorificar a Jesus, mesmo nos tempos difíceis, sabendo e confiando que o Senhor Deus é aquele que nos fortalece, nos abençoa e nos sustenta
a cada dia, né? Ele nos sustenta. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração. Coloque diante de Deus a sua vida, a sua semana. Tente agradecer ao Senhor pelos caminhos que Ele já vai te oferecer. Creia no poder de Jesus para mudar aquilo que precisa ser mudado. Jesus é o mais poderoso. Pode fazer-nos vencer qualquer dificuldade. E durante essa semana, esteja atento para o que Deus pode fazer. E assim, glorifique o nome do Senhor em cada um dos momentos em que você sentir esse Deus segurando você pela mão, seguindo o seu caminho, abençoando o seu caminho. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas. Que essa mensagem, ó Deus, fale aos nossos corações, para que nós entendamos que o Senhor é o Deus de poder, é o Deus que cura, é o Deus que abençoa. E que assim, ó Deus, o Senhor venha sobre nós, ó Pai. Ó Pai amado, se nós somos esse que precisa ser levado, que o Senhor nos leve, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, a Tua presença. Que nós também, ao passarmos por pessoas que estão prostradas, que tenhamos compaixão delas, ó Deus, para estender a mão e levá-las a Jesus, Senhor Deus. Ó Pai amado, como nós vimos hoje, um povo alegre, um povo admirado, ó Deus, que nós nunca estejamos perdendo esta admiração, essa alegria, essa adoração, ó Deus, glorificando ao Senhor por cada momento, pelo ar que nós respiramos, por mais um sol que nasce, pela alimentação que nós recebemos, ó Pai, porque tudo tem sido bênção nas nossas vidas, ó Pai, e muitas vezes nós não enxergamos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e continue a operar nas nossas vidas, curando, transformando, ó Pai, e nos fazendo firmes no propósito de seguir, ó Pai. Te pedimos pela Igreja Filadélfia, por cada um de nós que estamos aqui nesta noite, Senhor, que o Senhor é o Deus que cuida e que opera milagres. O Senhor esteja falando aos nossos corações, dirigindo os nossos corações, fazendo com que nós possamos crer no Senhor e ver a Tua boa obra já aqui operando, ó Pai, dia a dia nesta igreja, e que mais e mais, ó Deus, o Senhor Deus venha agir em nós, por meio de nós, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo aqui, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.